Oi, pessoal! Os sistemas de resina composta que a gente tem no mercado odontológico hoje, eles podem ser classificados seguindo cores da escala Vita ou não. E aí nós temos aí os sistemas Vita e os sistemas não Vita. Então, você sabe qual que é a diferença dessas nomenclaturas? Vem comigo nesse videozinho que eu vou mostrar para você. Eu tenho uma classificação Vita e eu tenho uma classificação não Vita. Por que isso? Porque em sistemas de resina eu posso ter cores Vita definida e cores não Vita definidas. Tá, e o que é isso? E por que isso causa tanta dúvida na nossa cabeça, tá? O que acontece? Eu tenho cores em sistemas de resina, por exemplo, EA1, esmalte A1. Esmalte A1. A1 é cor Vita definida. Então, eu tenho um esmalte A1 classificado como, uma cor Vita, tá? Por exemplo, eu pego aqui, ó, um A2 esmalte. A2, eu tenho uma cor Vita definida para essa resina. Agora, eu pego uma resina, por exemplo, essa aqui, ó, CT, da Z350XT. CT, o que é CT? Eu não tenho uma cor Vita definida em CT, tá? Então, eu tenho uma classificação não Vita. Agora, eu pego uma WE, da Paufic LX5, WE. Também entra como uma cor não Vita, tá? Então, o que a escala Vita me mostra? A escala Vita me mostra, lembra lá, o que a escala Vita me mostra? A escala Vita me mostra matiz, tá? Que vai ser A, B, C ou D. A escala Vita me mostra saturação, tá? Que é o númerozinho lá, 1, 2, 3, 4, tá? Então, a escala Vita clássica, não vamos esquecer isso, né? Escala Vita clássica, ela vai me mostrar matiz e saturação, tá? E eu tenho aí sistemas de resina que tem as cores baseadas na escala Vita clássica. E aí eu vou ter A2 esmalte, eu vou ter lá, ó, A1 dentina, né? Eu tenho matiz e eu tenho saturação ou croma definidos, A1. Agora, quando eu tenho uma cor não Vita, eu tenho cores ou resinas de efeitos, tá? E nesses efeitos, o que vai entrar? Vão entrar, basicamente, resinas de efeito opalescente e resinas de esmalte acromático, né? O esmalte acromático é um esmalte que não tem essa cor Vita definida. Então, uma WE da Paufic LX5, eu tenho aí uma cor não Vita. Uma CT da Z350XT, eu tenho uma cor não Vita. Uma WB White Body da Z350XT, eu tenho uma cor não Vita. Uma Trans 20 da Empress Direct, eu tenho uma cor não Vita, tá? Então, hoje, basicamente, os nossos sistemas de resina que a gente usa no consultório são sistemas de resina classificados como Vita, não Vita, tá? E por que isso? Por que são sistemas que a gente classifica como Vita, não Vita? Porque justamente porque são sistemas que têm cor Vita definida, por exemplo, Empress Direct, né? Eu tenho, nessa resina, eu tenho uma classificação Vita, não Vita. Por quê? Porque a Empress Direct eu tenho cores Vita de dentina definidas, eu tenho cores Vita de esmalte definidas e eu tenho cor não Vita também no mesmo sistema, que eu posso usá-las como esmalte acromático ou como resinas de efeito, tá? E isso a gente tem em
na grande maioria, né, dos sistemas mais estéticos de hoje que a gente usa no consultório, a gente tem essa classificação, não Vita Vita. Então, isso vai valer para quais sistemas que eu uso, por exemplo, dentro do consultório. Empress Direct, tá? Empress Direct tá nessa classificação, não Vita Vita. Estelite Omega também está nessa classificação. Olha lá, eu não tenho dentina da Estelite Omega, tá? Mas ela existe. Mas eu tenho, por exemplo, aqui, esmalte com cor Vita definida e esmalte acromático ou efeito sem cor Vita definida, tá? Eu tenho também a Paufic LX5. Paufic LX5. Na mesma classificação, olha lá, eu tenho a 1 da Paufic. A Paufic dá uma confundida na nossa cabeça, gente. A 1 da Paufic é esmalte, tá? Quando eu não tenho determinação nenhuma aqui na frente do A1, eu tenho uma cor de esmalte nesse sistema. É uma cor Vita definida. A1 é esmalte. Eu tenho, por exemplo, uma OA3, tá? No sistema Paufic LX5, a OA3 confunde a cabeça da gente, porque ela não é um opaco de alta opacidade, tá? Ela é um opaco de média opacidade. Então, na Paufic LX5, o OA3, ela é uma classificação Vita, porém ela não é uma dentina de alta opacidade, ela é uma dentina de baixa opacidade. Ela é o equivalente a um corpo, tá? Já eu tenho também uma cor, por exemplo, BW, tá? Que é uma cor de dentes clareados, né? É um body white, tá? Então, eu tenho um BW como uma classificação não Vita para esse sistema, tá? Então, basicamente, os sistemas que eu uso, Empress, Estelite Omega, Paufic LX5, Forma e Carisma Diamond. Esses sistemas, eu tenho uma classificação Vita não Vita. Claro que a gente tem outros sistemas também dentro dessa mesma classificação, mas basicamente os que eu uso são esses sistemas nessa classificação, não Vita Vita. Tá? Então, manda aí nos comentários se vocês ficaram com alguma dúvida ainda em relação a essa classificação, tá? Vita, não Vita, que isso dá uma boa discussão aí, tá bom? Valeu, galera, até mais!